Olá! Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o descritor 3. Identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados e ângulos. Vamos desenvolver a habilidade de classificar os triângulos, tá? Quanto aos lados e os seus ângulos, e utilizar algumas propriedades. Então, pega o seu material, tá certo? O seu caderninho para você fazer a anotação aqui do nosso resumo sobre triângulos. Triângulos. Triângulos são polígonos formados por 3 lados. Vamos conhecer algumas características e propriedades básicas dos triângulos. Vamos começar pelos seus elementos. Um triângulo vai possuir lados, vértices, ângulos internos e ângulos externos. Tudo bem? Vamos observar aqui a figura para entender melhor cada um dos seus elementos. Temos aqui o lado. Os lados são os segmentos de reta que formam o polígono, tá certo? Os vértices são os pontos de encontro entre os lados. Os ângulos internos são os ângulos que podem ser observados entre dois lados adjacentes, ou seja, esses lados aqui, tá? Que vão se encontrar. E ângulos externos são os ângulos que podem ser observados entre um lado de um triângulo e o prolongamento do lado adjacente, tá? E o prolongamento aqui desse lado. Então, nós temos aqui os ângulos externos. Trazer aqui essa figura para vocês identificar melhor os ângulos externos, tá certo? Nós temos aqui o prolongamento de um dos lados, tá? Com o encontro de um lado do triângulo, formando assim os nossos ângulos externos. Ângulos internos, aqui em branco, ângulos externos em vermelho. Tudo bem? Então, dá uma pausazinha aí no vídeo e copia todo esse resumozinho que vai te ajudar, tá? Mais à frente. Os triângulos podem ser classificados de acordo com os seus lados. Neste caso, nós teremos triângulo escaleno, isósceles e equilátero. Vamos ver aqui suas figuras para você identificar melhor. Equilátero, quando possui os 3 lados iguais, tá certo? Isósceles, quando ele possui 2 lados com mesma medida, tá? 2 lados iguais. E ele será escaleno quando as suas medidas, tá certo? Os 3 lados possuem medidas de tamanhos diferentes, tudo bem? Então, quanto aos seus lados, nós podemos classificar os triângulos em equilátero, isósceles e escaleno. Compreendido? Então, pausa um pouquinho aí e copia aqui esse resumo. Os triângulos também podem ser classificados de acordo com seus ângulos internos. Neste caso, nós teremos triângulo acutângulo, retângulo e triângulos obtusângulo. Tudo bem? Quando que isso acontece? Nós teremos um triângulo acutângulo quando a medida de todos os seus ângulos forem menores aí que 90 graus. Tudo bem? Nós teremos um triângulo retângulo quando ele possuir um ângulo com medida exatamente igual a 90 graus. E teremos um triângulo obtusângulo quando ele possui um ângulo com medida maior do que 90 graus, tá certo? Então, quanto aos seus ângulos internos, os triângulos podem ser classificados como acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Os triângulos possuem propriedades incríveis, tá? Que vai nos auxiliar aí na resolução de vários exercícios. A primeira propriedade é nada mais, nada menos do que a condição de existência de um triângulo. Tudo bem? Então, diz o seguinte: para que exista e seja realmente um triângulo, a soma das medidas de 2 lados de um triângulo é sempre maior que a medida do terceiro lado. Tudo bem? Então, o que isso quer dizer? Então, imagina aqui esse triângulo
que tem medidas x, y e z, tá? Então, para de fato esse triângulo existir, ele precisa satisfazer aqui essa condição. E para isso você verifica, pode somar aqui qualquer dois a 2, tá? Lados do triângulo, e a soma desses dois tem que ser maior do que o terceiro, tudo bem? Então, digamos que a gente vai somar aqui essas medidas, esse lado x mais y. Então, quando você somar x mais y, obrigatoriamente, para ser um triângulo, esse valor precisa ser maior do que essa medida aqui de z, tá? E assim vale para qualquer lado que você for fazer essa soma. Você pode pegar aqui x mais z, tudo bem? Então, a soma desses dois lados tem que ser maior do que o valor de y, tudo bem? Ou você também pode pegar aqui y mais z, tá certo? Então, a soma dessas duas medidas aqui, desses dois lados, tem que ser maior do que x, para que isso, de fato, seja um triângulo, perfeito? Então, aqui é a nossa condição aqui de existência do triângulo. A soma das medidas de qualquer dois lados é sempre maior que o terceiro lado, perfeito? Muito bem. Uma propriedade também bastante utilizada e importantíssima é sobre a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, tá? Então, imagina aqui esse triângulo, onde suas medidas internas são x, y e z, tá? X, y e z, perfeito? Então, a soma da medida aqui desses ângulos sempre será igual a 180 graus. Então, são informações que a gente consegue aí resolver bastante exercícios com essa informação, tá? Então, grava isso aí no seu caderninho, para sempre que você precisar, você vir aqui dar uma pesquisada. A soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre será igual a 180 graus. Tudo bem? Gravou? Pausa o vídeo para poder aí escrever todas essas informações, tá certo? E olha só, nós temos essa outra propriedade, que nos diz que a soma das medidas dos ângulos externos de um triângulo sempre será igual a 360 graus. Então, veja bem, nós temos aqui, olha só, eu coloquei aqui as medidas externas como x', y' e z', tá? Ele está dizendo que se a gente somar todos esses ângulos externos, a medida desses valores aqui, dessa soma, vai ser igual a 360. Então, meus queridos alunos, com essa informação também a gente pode resolver bastante exercícios, tudo bem? Então, pausa o vídeo e copia, que a soma das medidas dos ângulos externos de um triângulo sempre será igual a 360 graus. Então, se você somar aqui esse ângulo x' com mais esse ângulo externo y' e esse outro ângulo externo z', tá? Que eu chamei aqui dessas letras, tudo bem? A soma desses três ângulos externos vai resultar em 360 graus sempre, tá certo? Muito bem. Vamos seguindo aqui para outras informações e propriedades aqui importantíssimas sobre os triângulos. O maior lado de um triângulo opõe-se ao seu maior ângulo, perfeito? Informação importante que também vai nos ajudar a resolver aí exercícios. Observe, então, se você sabe dessa propriedade, só olhando aqui o triângulo, né, conhecendo as medidas dos seus ângulos, você pode identificar qual o maior lado desse triângulo, tudo bem? E já aproveitando aqui essa informação, e vou te falar isso também, olha só, que o menor lado de um triângulo opõe-se ao seu menor ângulo, tudo bem? Então, veja só, de acordo aqui com as medidas dos ângulos desse triângulo, nós podemos identificar o maior lado, tá? E o seu menor lado, tá bom? E vice-versa. Se, digamos, eu conhecesse não os ângulos, mas se eu conhecesse os lados desse triângulo, eu poderia identificar qual o maior ângulo e qual o menor ângulo, tá certo?
Então, neste caso aqui, olha só, o maior lado de um triângulo opõe-se, ou seja, está do lado oposto, está do lado contrário ao seu maior ângulo. Então, no caso aqui, o maior ângulo é esse de 110. Logo, o lado que está oposto a ele, tá certo? Que é esse daqui, é o maior lado. E o menor ângulo é esse de 30 graus. Então, o lado que está oposto a ele é esse, portanto, é o menor lado do triângulo, tá certo? Então, grava bem aí essas informações. Nós também temos aqui essa outra propriedade, tá? A medida de um ângulo externo de um triângulo é igual à soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes. Professora, o que é isso, professora? Vamos ver aqui um desenho, tá? A figura aqui, para a gente compreender melhor. O que essa propriedade aqui está nos falando, tudo bem? Está falando o seguinte, olha só, que se eu pego aqui um ângulo externo, digamos assim, esse ângulo externo x', tá? A medida desse ângulo aqui vai ser igual à soma desses outros dois. Ou seja, dos outros dois ângulos não adjacentes a ele. O que significa não adjacentes, tá? Porque não tá tocando aqui, olha só, esses lados, esses ângulos não estão adjacentes a ele, não tá tocando. Tudo bem? Ó, veja bem, esse ângulo x, ele é adjacente a x', tá? Eles possuem aqui esse lado em comum, tudo bem? Então, esses outros ângulos que não possuem um lado comum com ele, então, são adjacentes, tá certo? Veja bem, então, ele está dizendo que x' é igual à soma de z mais y. Isso vale para qualquer, tá, ângulo externo. Digamos, se eu pego aqui o y', esse y' vai ser igual à soma dos ângulos internos, tá, adjacentes, ou seja, x mais z. Da mesma forma, z' vai ser igual à soma dos seus ângulos internos adjacentes, tá? X mais y. Deixa eu caçar aqui onde foi que eu coloquei, achei essas informações, tudo bem? X' vai ser igual, ou seja, o meu ângulo externo, x' é igual à soma dos ângulos internos adjacentes a ele, tá certo? Ou seja, que não possui nenhum lado aqui comum, não toca, não tá próximo aqui dele, tá? E assim, você pode utilizar essa propriedade para resolver vários exercícios. Tranquilo? Então, copia todas essas propriedades aí que a gente vai estar precisando na resolução dos exercícios. As demais propriedades, ainda tem bastante propriedades sobre triângulos para a gente estudar. A gente vai vendo aí no decorrer, tá, dos estudos, das aulas.